E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, pra gente comentar aí a respeito da preparação do São Paulo para um jogo de, eu não sei nem mensurar a importância que a gente tem desse jogo. Atlético Paranaense e São Paulo, domingo às 4 da tarde, lá na Arena da Baixada, um campo complicado para o São Paulo. O São Paulo, na história, desde que começou a disputar, a enfrentar o Atlético Paranaense lá, São Paulo ganhou apenas 2 jogos e é sempre muito difícil jogar lá, apesar de não ter a torcida, que sempre empurra o Atlético Paranaense lá. É um campo complicado, é um gramado sintético, o Atlético Paranaense sabe se impor dentro de casa, apesar de não ser um mandante nessa competição, um dos melhores mandantes, mas o Atlético Paranaense vem numa crescente e é sempre um jogo perigoso, é sempre um jogo difícil, é sempre duro enfrentar a equipe do Atlético Paranaense lá. Então o São Paulo vai ver fogo, mas gente, chegou no estágio do campeonato, e principalmente depois dessas 2 derrotas que a gente teve, né, contra o RB Bragantino e contra o Santos, o São Paulo não pode pensar em outra coisa a não ser a vitória, e se não vier a vitória, o mínimo que tem que vir é um empate, porque o Inter vai jogar com o Fortaleza em casa, o Inter joga lá no Beira-Rio, recebe a equipe do Fortaleza, também não vai ser um jogo fácil, porque o Inter também é diferente daqueles que só veem a pontuação, de que só vem o resultado final. O Inter não vem jogando futebol bom, o Inter não vem jogando futebol de encher os olhos, apesar de ter ganho 5 jogos seguidos aí, por isso que encostou no São Paulo, mas o Inter não vem jogando aquele futebol envolvente, aquele futebol que, de certa forma, explique esse crescimento do Inter na competição. Então o Inter também vai ter um jogo muito forte, muito difícil contra o Fortaleza. Eu, inclusive, acho que vai ser um empate, pelo menos um empate, o Fortaleza vai conseguir tirar. E aí é mais do que importante, mais do que essencial o São Paulo vencer esse jogo para a gente justamente abrir mais um pouco, né? A gente está com 3 pontos na frente do Inter nesse momento. Se a gente vencer e o Inter empatar, a gente fica com 5, uma margem muito folgada, muito boa, para a gente poder enfrentar o Inter na próxima rodada, justamente São Paulo e Inter no Morumbi, um jogo muito complicado. Eu acho o seguinte, gente, para deixar muito claro para vocês, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, eu venho falar que realmente depois dessas 2 derrotas eu dei aquela baixada no ânimo, aquela baixada na esperança, aquela baixada na confiança, né? Eu acho que todo torcedor de São Paulo sentiu isso, eu não sou diferente de vocês, mas cara, diante de um campeonato que está completamente aberto, no sentido de não tem nenhuma equipe que esteja jogando o que o Flamengo jogou em 2019, não tem nenhuma equipe que esteja de fato sobrando, nadando de braçadas, que realmente esteja jogando futebol vistoso e diferente, cara, é acreditar, é só isso que a gente pode fazer, é acreditar, é torcer, é ter esperança, é ter fé. Nós não somos o clube da fé, é isso que a gente tem que botar em prática agora. É claro que depois de 2 derrotas você fica emputecido, eu fiquei emputecido, falei um monte, xinguei meia dúzia e não me arrependo disso. Agora, chega o momento do jogo, você tem que apoiar, não tem o que fazer, e é isso que eu vou fazer sim, e acho que todos obviamente vão fazer também, todos os torcedores, 20 milhões de torcedores do São Paulo vão fazer a mesma coisa. Então não resta outra coisa pra gente a não ser confiar. Time provável, gente. Bom, eu passei a semana inteira colocando no Tricolazo _FC, nosso Instagram oficial. Se você não segue a gente, corre lá, @Tricolazo _FC. Eu passei a semana inteira colocando informações, status da recuperação do Luciano, bastidores do que poderia estar acontecendo. E assim, é muito difícil, né? O Luciano, ele teve aquelas lesões que ultimamente só acontecem no São Paulo, né? Aquele tipo de lesão que não acontece em nenhuma outra equipe, é só no São Paulo, é inacreditável. Para quem não sabe, o Luciano estourou um cisto chamado cisto de Baker
não sei se essa é a pronúncia correta. Inclusive meu irmão já teve um cisto desse no joelho, só que o dele não estourou. O dele apareceu do nada, na parte de trás do joelho, igual ao do Luciano. Só que o dele não estourou e depois de alguns dias ele simplesmente sumiu. Cerca de uma semana, 10 dias ele desapareceu e nunca mais voltou. Coisas do organismo. Só que o do Luciano, diferente do meu irmão, o do Luciano ele estourou. E esse líquido acabou invadindo ali a região do joelho, da articulação. Isso causa dor, causa inflamação. Isso, dependendo de cada organismo, demora mais ou menos para isso ser drenado, para o organismo puxar isso e reter isso e, de certa forma, acabar com esse problema. Então, o Luciano chegou a treinar, por isso que aconteceu aquelas coisas, né? Dele chegar a treinar, dele chegar a melhorar, no outro dia ele já tá com dor, porque depende do organismo do Luciano, não tem o que se fazer especificamente. Então, isso é uma incógnita. Ele chegou hoje a treinar, de certa forma, ele correu um pouco, não treinou efetivamente com os companheiros, mas ele chegou aí pro refis e depois de dar algumas voltas no gramado, não sentiu dor. Isso animou um pouco a comissão técnica, mas de certa forma não dá para garantir. E eu acho que pode ser arriscado, né? Se você coloca o Luciano num jogo desse, ele ainda com essa possibilidade de não ter a lesão ainda realmente melhorada, né, sarada, pode piorar e aí ele pode ficar mais tempo fora. Então é realmente uma situação muito complicada. E aí o Luciano provavelmente está fora, né? E aí quem treinou entre os titulares novamente foi o Barata Tonta, foi o Detefon, exatamente, quem você está pensando, ele mesmo, o Tietê, acabou treinando junto dos companheiros. O Fernando Diniz testou em alguns jogos, né, desses últimos jogos aí, testou Tietê, testou Vitor Bueno, testou Pablo, nenhum dá certo. Infelizmente poderia testar aí o próprio Toró esse que se recuperou da Covid, se eu não me engano. Ele vai se reunir junto da delegação, não sei se ele vai conseguir viajar com a equipe. Se ele viajar, ele vai estar à disposição, eu entendo assim, né? Então se ele viajar, ele vai poder ir para jogo, e aí pode ser que no segundo tempo ele entre. Mas, como ele não estava treinando com a equipe, não tem como escalar logo o Tietê, que ficou aí 2 semanas de quarentena por causa da Covid, está fora de ritmo, então não tem como colocar ele de cara. Vai ser o Tietê, gente, é isso que a gente tem para hoje. Então, provavelmente, o time do São Paulo vai ser com o Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves voltando de suspensão, Reinaldo, Luan, o Batuqueiro, né? Ele jamais vai sair do time, não tem condição. Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente, Brenner e Tietê, fazendo essa recomposição, voltando, sendo esse cara do ataque, mas também voltando na marcação. Cara, o que cabe a gente é torcer que o Tietê faça uma partida esplendorosa, que ele coma a bola, que ele faça gols, que ele dê passes, que ele seja o melhor em campo. É óbvio que a gente nunca vai torcer contra nenhum jogador do São Paulo, mas quando você fala de Tietê sendo titular, aí dá aquela dor de cabeça, né? Mas é o que a gente tem pra hoje, a gente tem que apoiar o time como tá. Eu só espero, é isso que eu falo, a torcida vai fazer a parte dela. Agora, só espero que eles façam a parte deles em campo, porque como o próprio Muricy Ramalho fez ali o bate-papo, né, com os jogadores nessa semana, conversou ali no CT da Barra Funda de forma aberta para todo mundo ouvir, cobrou de certa forma, mas dando um apoio, dando um incentivo, mostrando parceria, mostrando que tá junto, que tá com eles, mostrando total disponibilidade para qualquer atleta ali que precisar conversar com o Muricy. Então eu espero que isso tenha de certa forma entrado na mente desses caras, que eles identifiquem que, cara, faltam 9 jogos para acabar a temporada, para acabar o campeonato, 9 jogos que podem colocar eles na história do clube, colocar o nome deles na história do São Paulo Futebol Clube, tirar o São Paulo desse jejum maldito que a gente se encontra, e eles têm esse poder nas mãos, cara. São 3 pontos, mas isso pode aumentar para 5, como eu disse, caso o Inter empate com o Fortaleza. Tem ainda o jogo do Flamengo com o Goiás, vai ser fora de casa. O Flamengo também não está muito bem. O Goiás está numa ascendência, apesar de estar lá na zona de rebaixamento, vai ser um jogo duro também para o Flamengo. O Atlético Mineiro também é oscilante. Não tem nenhuma equipe, gente, que está nadando de braçada. Então o São Paulo tem que fazer o dever de casa. Tem que ir lá para Curitiba, lá na Arena da Baixada, e no mínimo voltar com um ponto. No mínimo.
para daí sim fazer a decisão contra o Inter em casa, vencer o Inter, aquele jogo chamado de 6 pontos, ganhar do Internacional em casa e a partir daí receber o Curitiba também e fazer o dever de casa, que é ganhar de uma equipe que está praticamente rebaixada. Com isso, o São Paulo somaria 7 pontos em 9. Isso daria, gente, um passo muito importante para o título. Mas para isso tem que ter disposição, tem que ter seriedade, tem que ter foco, tem que ter concentração, tem que ter gana, tem que ter fome. É isso que falta para o São Paulo. De novo, se vocês não viram, quem não me segue no Tricolaço FC, eu coloquei ali um post falando dos times do River e do Santos. Cara, olha a equipe do Santos, velho. A equipe do Santos está numa final de Libertadores, os caras estavam com o presidente empichado, estavam com salários atrasados, problema de surto de Covid, jogador saindo, indo embora. Cara, olha o que o Cuca fez, olha o que esses jogadores fizeram em campo. Olha o que o River fez contra o Palmeiras, amassou o Palmeiras, só não passou por causa do VAR. Então, tipo, cara, é essa vontade, essa gana, essa fome de querer vencer, de querer ser campeão, de querer marcar o nome na história, é isso que a gente quer. Se vai acontecer o resultado ou não, aí são outros 500, mas se você entrar com essa situação, com esse contexto, com esse ânimo, a chance de você conseguir conquistar o êxito é muito grande. Então é isso que a gente pede desses caras, não a lentidão desse Vitor Bueno, né? Não aquela ameba do Pablo que não sabe o que está fazendo em campo, não o barata tonta do Tietê. A gente torce para esses caras entrarem focado, com raça, não o Daniel Alves, o batuqueiro, errando passe desde lá de trás. Cara, foco, fome, entrar em toda dividida, como se fosse um prato de comida, cara. Não sair de dentro do campo enquanto o placar não estiver positivo. É isso que esses caras têm que pensar. E é isso que a gente quer. Então, tomara que o Muricy Ramalho tenha conseguido dar uma chacoalhada, entre aspas, que não foi um bate-papo nesse sentido, foi um bate-papo mais de apoio, de incentivo, mas que esses caras consigam compreender a importância de vencer esses 9 jogos que faltam. Tem que vencer a maioria que puder. Tem que vencer, tem que entrar com o pensamento de vencer todos os jogos. Se vai conseguir ou não é outras coisas, mas tem que entrar com esse ânimo, com esse espírito. É assim que a gente vai ser campeão, gente. Vamos ver o que vai acontecer. A hora é agora, gente. Não tem mais outra situação. O São Paulo, no mínimo, tem que voltar com o empate. No mínimo, para não falar outra coisa. E é isso, a gente vai torcer sempre. Eu volto domingo no nosso pós-jogo tradicional, analisando, se Deus quiser, uma grande vitória do São Paulo para calar a boca de todo mundo, dessa mídia nojenta e de todo mundo que está enchendo o saco, que está gorando o São Paulo. É isso, galera. Bom final de semana a todos. Aguardo os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado pela audiência. Tamo junto com o São Paulo.